lá, né? Co-pastor naquele setor já há muitos anos e tem servido ao Senhor. Para quem não conhece, ele é genro do pastor Pedro, casado com a nossa irmã Débora, e assim é uma grande bênção do Senhor. E ele trabalha no Banco do Bradesco e esses dias ele está a serviço aqui, né? E aí era para ter vindo domingo, não deu certo, porque era para hoje, a bênção de Deus era para hoje. Mas é um grande amigo, um grande servo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos receber a palavra do Senhor com muita alegria, com muita maestria da parte do nosso Senhor. Convidar aqui nosso irmão José Braz para fazer essa oração. Ele que está ali dirigindo a capelinha e tem sido um obreiro guerreiro, não tem medido forças para estar aqui nas nossas igrejas, aqui na sede, louvando ao Senhor. Aleluia! Saúde o povo de Deus na paz do Senhor. Oremos. Nosso Deus, Pai Santo, querido, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos, Senhor, reunidos nessa Assembleia, Pai querido, cumprindo, Senhor, com nossos compromissos na obra do Senhor, amado Deus, para louvar, bendizer, exaltar o Teu santo nome, Pai do Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Pedimos, Senhor, nesse momento, Pai querido, que nós vamos degustar o pão celestial que o Senhor nos concede através da palavra, através do servo escolhido para essa noite nos trazer o alimento espiritual. Que o Senhor fale conosco, Pai querido, através do teu servo. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Os irmãos podeis tomar os seus assentos. Quero louvar a Deus nesta oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Louvar a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor, para aprendermos a sua santa palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso mestre, pastor Felipe, que nos colocou lá nas alturas, né? Mas que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor dos Exércitos. É por esse motivo que nós estamos aqui. Ele também já antecedeu dizendo que nós estamos aqui a trabalho secular. Eu estou ali trabalhando na cidade de Jacupiranga, e ficando aqui no meu genro, o Pedro, os irmãos conhecem, como o Fernando, toca guitarra aí, nos finais de semana, e quando ele pode, está aqui ajudando os irmãos. Então estamos ali, trabalhando lá em Jacupiranga, por um período de aí aproximadamente mais uns 10 dias, e eu coloquei no coração de estar aqui com os irmãos. Então eu fico à disposição aqui da igreja, do ministério, dos irmãos, amém? Os irmãos precisarem, estaremos aqui de segunda a sexta, finais de semana estarei lá em Iguape, se Deus quiser, porque é difícil ficar longe da esposa, da família, da filha. Os irmãos bem sabem, temos uma filha de 4 anos e é uma bênção de Deus nas nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Quero falar hoje, pela misericórdia de Deus, sobre o poder da palavra. É um culto de ensino, eu gosto de seguir aquilo que nos é proposto. Até o pastor perguntou ali, não o pastor Felipe, mas o pastor ali me perguntou, você grita? Eu falei, no culto de ensino não. No culto de ensino a gente fala, a gente tem uma voz mais calma, para que os irmãos possam entender bem aquilo que Deus está falando com a igreja. Tenha certeza que Deus reservou esta noite para estarmos aqui, ouvindo esta palavra. O pastor Felipe disse, nós pretenderíamos estar aqui no domingo. Ele até já tinha marcado, convidado, mas tivemos um imprevisto lá e não conseguimos chegar aqui no domingo. Mas aprove o Senhor estarmos aqui hoje. Amém? Todos encontraram? Antes de nós entrarmos neste texto, aproveitando o ensejo do culto de ensino, eu queria compartilhar com os irmãos algo que é interessante. Esses tempos atrás eu vi um vídeo e eu falei, meu Deus, parece que é isso mesmo que está acontecendo. E no vídeo o irmão falava assim que
hoje já não se respeita mais, ou não se procura mais agradar a Deus. O contrário, procura-se agradar ao homem. E aí o pastor comparava a igreja com o trabalho. E aí ele dizia assim, o que será que aconteceria, o que o patrão diria, se nós chegássemos todos os dias atrasados? Ou se não todos os dias, mas uma vez ou outra, ou até mesmo 2 dias atrasado, um dia não, com frequência a gente chegar atrasado, o que será que aconteceria? E se a gente faltasse sem avisar no trabalho, o que é que aconteceria? E parece que a gente se preocupa tanto com isso, né? Tem alguns que às vezes é até relaxado, chega atrasado mesmo e não está nem aí, fala até para o patrão, não, eu chego esse horário mesmo, e não tá, parece que não está precisando trabalhar, não está precisando do salário, misericórdia dessas pessoas. Mas tem aqueles que querem trabalhar, luta para chegar no horário e não consegue, mas no trabalho ele se esforça bastante para chegar no horário. E se nós pensarmos, se para o homem aqui na terra, no lado secular, a gente procura fazer o melhor, quanto mais para Deus. Se para trabalhar a gente procura chegar no horário, a gente se esforça, a gente corre, a gente acorda cedo, quanto mais para Deus, quanto mais para a igreja. Amém? É uma coisa que nós precisamos pensar. E na falta do trabalho, na falta da igreja, não é diferente. No trabalho, se vai faltar, tem aqueles que têm o compromisso e avisa, né, o patrão. E na igreja não é diferente, tem aqueles que vai faltar, não é pecado você faltar culto, irmão. Mas eu acredito que seja um pecado você não avisar que você vai faltar. Porque você, faltando, você já faz muita falta. Consegue entender esse paradoxo? Você faltando já faz muita falta. O que é isso? Você tem um compromisso aqui na igreja, você tem um trabalho para exercer. Então, quando você não está, o mínimo, quando você faltar, é falar pastor ou líder, ou regente, ou quem for o responsável, você falar, irmão, não vou poder ir hoje no culto, mas se eu tiver um compromisso de reger, ou de abrir a igreja, ou de varrer, seja qual for o compromisso, eu falar, irmão, hoje eu não vou poder estar no culto, ou amanhã não vou poder estar, mas eu já deixei a irmã ou irmão responsável, ele vai fazer o que eu faço, ou ele vai abrir a igreja, ou ele vai varrer, ou ele vai limpar o banheiro, seja qual for a obra, mas ele avisou que ia faltar e colocou uma pessoa no lugar dele, se preocupou. É desta forma que nós devemos nos preocupar em agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus e fazer para Deus. Paulo disse para Timóteo, lá na carta aos Timóteo, capítulo de número 2, se não me falha a memória, lá no versículo 15, ele disse assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Amém? Não é reprovado, é aprovado. Então, se você quer ser aprovado por Deus, você precisa ter compromisso, precisa se esforçar, precisa dar o seu melhor. Assim como você talvez dá lá na sua empresa o seu melhor, lá no seu trabalho o seu melhor, procure dar para Deus o seu melhor e eu digo que será recompensado. Talvez lá no seu trabalho você nem é. Você chega cedo, não falta, não pega atestado, você sempre está lá no horário, sempre fazendo além do que é para você fazer. E parece que você está anos no mesmo cargo, não te promove, não aumenta salário, e aí você fica até com aquele pensamento, meu Deus, parece que tudo que eu estou fazendo está em vão. Talvez lá seja assim, mas com Deus não. Paulo disse aos irmãos em Corinto, dizendo, olha, vocês sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, Deus é quem recompensa. O escritor aos Hebreus, também lá no capítulo de número 11, versículo 6, ele vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa quem busca e quem trabalha para Ele. Amém? É difícil dar um glória a Deus, né? Mas é a realidade, irmão. Nós precisamos nos atentar e precisamos pensar um pouquinho nisso, porque se nós pensarmos, cada um de nós vamos oferecer sempre o melhor para Deus. Deus quer de nós sempre o melhor. E esses dias eu estava pensando que Deus nunca pede para nós o que nós não temos. Amém? Deus nunca pede, exige de nós algo que nós não temos. Ele pede só o que nós temos. Ele exige só o que nós temos. E o que nós temos é o que Ele nos deu.
Amém? Isso serve para tudo, serve para dízimo, para oferta, serve para trabalho, para compromisso, para responsabilidade, para reger, para cantar, para pregar, isso serve para tudo. Amém? Outra coisa que é interessante a gente pensar, porque a gente confunde graça com libertinagem. Graça com libertinagem. Na graça eu posso fazer qualquer coisa, eu posso seguir o que canta o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma hora eu estou lá, outra hora não estou, uma hora eu faço, outra hora não faço, uma hora eu estou firme, outra hora não estou firme. Deixa assim, desse jeito, estamos na graça, Deus é amor, Deus perdoa, Deus isso, irmão, não vai nesse pensamento não. Isso aí é libertinagem. Graça é coisa séria. Graça é de graça, mas não é de graça. Consegue entender? Graça é pela graça, mas não é de graça. Sabe por quê? Quando você para pensar sobre a graça e a lei, porque tem aqueles que acham que a graça, ela nos dá uma liberdade muito grande, ela é mais fácil de servir a Deus pela graça do que pela lei, mas é o contrário. É mais difícil servir a Deus pela graça do que pela lei. Sabe por quê? Numa certa feita, Deus disse aos fariseus assim: olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. E o adultério na lei só era tido como adultério quando pego no próprio ato. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, ele está sobrepondo a lei. Já tinha lei, ele sobrepôs a lei dizendo: eu porém vos digo, qualquer que olhar para a mulher do seu próximo e desejar no seu coração ter ela, já cometeu adultério. Isso é sério, isso é graça. Então nós devemos tomar muito cuidado. Isso é um exemplo simples, mas serve para todas as esferas da nossa vida. Precisamos nos atentar, não confundir graça com libertinagem. Amém? Meu Deus, eu acho que não vai dar tempo, mas eu creio que Deus vai ministrar esta palavra poderosa ao nosso coração. Provérbios 18, 21, nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder, em outras traduções, da palavra. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Eu quero falar hoje sobre o poder da palavra. Talvez tenha muitas coisas que eu vou dizer aqui, os irmãos já sabem, de cor salteado, já sabem citar de olhos fechados, já sabem dentro de você, mas talvez não pratica. Você precisa entender, a Bíblia está dizendo a morte e a vida. Isso é algo pesado, isso é algo forte. Morte e vida estão no poder da palavra. Sabe o que isso significa? Tudo que sai da boca tem um peso muito grande no reino espiritual. Às vezes a gente não consegue compreender, mas tem um peso muito grande. Um exemplo simples e supérfluo disso: quantos de nós já não dissemos, meu Deus, só foi falar? Como por exemplo, alguma coisa que a gente fala assim, vai cair. Aí parece que é só falar que cai. Já viu, né? Isso aí que parece que acontece sempre. Isso aí é para mostrar que a palavra é poderosa. Serve tanto para dar vida como para dar morte. Precisamos usar bem a boca, precisamos usar bem a língua. E eu quero hoje perguntar: como você tem usado a sua boca? Como você tem usado a sua língua? Foi Deus que deu a sua boca, foi Deus que deu a sua língua. Deus disse lá para Moisés em Êxodo capítulo de número 2, se não me falha a memória, quando Moisés disse: Senhor, não sei falar, eu sou pesado de língua. Moisés, quem deu a língua para o homem? Moisés. Quem fez o homem falar? Moisés. Sou eu. Então faça, então fala. Então Deus nos deu a boca, Deus nos deu a língua para glorificar o nome dEle, para fazer com que o nome dEle seja exaltado. Deus te deu poder através da
palavra. Você tem poder na sua boca, naquilo que você fala. Então tome cuidado, porque às vezes você está vivendo o que você fala. Se você fala que a sua vida é uma bênção, que o seu marido é uma bênção, que o seu filho é uma bênção, que o seu trabalho é uma bênção será. Mas se você abre a sua boca só para reclamar, reclama de A, reclama de B, reclama disso, reclama daquilo, você se torna uma pessoa amaldiçoada e infeliz. Precisa acreditar nisso. A morte e a vida estão no poder da palavra. Vigia no que você fala. Profetiza coisas boas na sua vida, porque coisas boas vão acontecer na sua vida. Amém? Talvez o seu filho seja um filho que dá trabalho, seu esposo ou sua esposa, ou seu patrão, ou seu vizinho, mas profetiza na vida dele. Não é hipocrisia, não é mentir, falar que é uma bênção quando não é. Diga, irmão, eu estou profetizando. Talvez ele não é uma bênção mesmo, mas profetiza, ele é uma bênção. Eu creio que Deus vai salvar, eu creio que Deus vai libertar, eu creio que Deus vai fazer na vida dele. Profetiza em nome de Jesus, porque há poder na sua palavra. Aleluia. E existe um conjunto aqui, palavras, liga comunicação, liga execução, liga tantas outras coisas, porque se você parar para pensar, tudo foi criado pelo poder da palavra. Lá em Gênesis e João capítulo 1, nós vamos ver que tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus só falava haja e passava a existir. Deus só falava faça-se e passava a se fazer. Então há poder na palavra. Deus nos deu poder na palavra. Deus disse para Abraão: Abraão, a quem você amaldiçoar será amaldiçoado, mas a quem você abençoar será abençoado. Nós vemos também lá na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo de número 12, ou melhor, Gênesis capítulo de número 11, nós vamos ver lá na Torre de Babel, que pela palavra eles quase chegaram no céu, e Deus desceu na terra, a Trindade desceu na terra e disse: olha, tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer, porque eles falam a mesma língua, eles estão ligados no mesmo pensamento, a palavra deles, eles estão usando muito bem a palavra deles. Por isso, vamos aqui dividir as línguas, e a partir daquele momento que as línguas foram divididas, separou, foi um para lá, outro para cá, e acabou. E Deus deu testemunho do poder da palavra. Creia nisso, irmão. Eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo com você, mas começa a mudar a sua visão, a sua perspectiva, começa a mudar o seu vocabulário, porque eu tenho a certeza que as coisas vão fluir conforme você está dizendo. O cuidado com o que falamos faz toda a diferença, pois o que falamos pode tanto produzir vida como gerar morte. Eu quero que os irmãos abram aí Tiago capítulo 3, Provérbios capítulo 10 e 1 de Pedro 3 e ainda Tiago 1. Tiago, Provérbios, Pedro. Amém? Os irmãos que são craques na Bíblia aí, pode ler Tiago 3 e 10. Quem achar também Provérbios 10 e 19, 1 de Pedro 3 e 10 e Tiago 1 e 26. Amém? Tiago 3 e 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser dessa forma. Amém? Não pode ser dessa forma. Se você é cristão, se você se diz religioso, nós vamos aí ver Tiago 1 e 26, você precisa profetizar bênção, falar de bênção. Quem achou Provérbios? Provérbios 10 e 19. Tem um irmão lá, dando sinal com a mão. Achou Provérbios? Provérbios 10 e 19, 1 de Pedro 3 e 10, Tiago 1 e 26. Quem achou, pode ler? Para ganharmos tempo. Pode ler, mano, sem microfone mesmo. Vai mais rápido. Aleluia. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã.
é vã. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Meu Deus, Provérbios, esse aí é Tiago 1:26. Provérbios 10:19 e 1 de Pedro 3:10. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta transgressão. Sabe o que isso significa? Quanto mais você fala, tem aqueles irmãos que têm essa fama, né? Meu Deus, ô irmão que fala, misericórdia. Aí tem até aqueles que tiram sarro dizendo, meu Deus, parece que tomou gralha no café. Fala que, meu Deus do céu, misericórdia. Pega esse conselho de Provérbios, Salomão dizendo, na multidão de palavras, sabe o que significa? Aquele que fala bastante tem grande chance de errar. Então fala menos, que aí você vai errar menos, você vai pecar menos. Na multidão de palavras não falta transgressão. Irmão, vigia, controla a sua língua. 1 de Pedro 3:10. Amém? Quem quer ter dias felizes, quer ter uma vida muito boa, o segredo é simples: falar menos, falar com sabedoria, falar com moderação. Tem pessoas que acham, não, porque eu tenho que ter carro, tenho que ter bens, tenho que ter isso. Irmão, para ser feliz, está aí o conselho aí, ó. Fale menos, amém? Fale com sabedoria, fale com moderação. É a Bíblia, irmão. Quanto à Bíblia, não podemos ir contra a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Tiago falando da religiosidade, e eu quero confirmar com os irmãos aqui, tem muitos que confundem essa religiosidade, espiritualidade, com falar em línguas estranhas. Irmãos, espiritualidade e religiosidade não está ligado a isso. A sapatear, falar em línguas estranhas, profetizar, fazer isso, fazer aquilo, o reteté, o manto, e isso e aquilo, não. Isso aí não tem nada a ver com espiritualidade e religiosidade. Sabe o que mais nos aproxima de Deus? A espiritualidade. Sabe qual é o termômetro da espiritualidade? O amor. Quanto mais nós amamos, mais espirituais somos e mais perto de Deus estamos. Sabia disso? O segredo é amar. O segredo da espiritualidade é o amor. O termômetro da espiritualidade é o amor. Não é aquele que fala em línguas estranhas, está ali profetizando, aí sai da igreja, lá em casa, às vezes acontece alguma coisa, alguém escorrega o copo, cai o copo no chão, quebra, já sai palavra top, já xinga, já briga, já isso. Isso aí não é espiritualidade, irmão. Estava 10 minutos atrás na igreja, falando línguas estranhas, profetizando. 10 minutos depois em casa, estava xingando e querendo bater e brigar. Irmão, isso aí é Bíblia. Amém? O termômetro da espiritualidade é o amor. João disse, olha irmãos, não adianta dizer que ama a Deus e aborrecer ao seu irmão que está do teu lado, a quem você vê. Isso aí é mentira. Quem diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, está mentindo. Agora quem diz que ama a Deus e ama também o seu irmão, faz o bem para o seu irmão, esse aí está mais perto de Deus. Esse aí é mais espiritual. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui que a Bíblia fala que a palavra, ela é uma flecha, ela é uma espada, ela é fogo e ela é faísca e é veneno. 5 coisas que a Bíblia fala que a nossa palavra é. É como flecha, é como espada, é como fogo, faísca e veneno. Então precisamos tomar muito cuidado, porque os irmãos sabem o que faz uma flecha, sabem o que faz um fogo e uma faísca. Vamos ver Jeremias 9, 8 e 3. Jeremias capítulo 9, vamos ler o versículo 8 e depois vamos retroceder um pouquinho e ler o versículo 3. E nós temos 20 minutinhos só. Recebi até o bilhete aqui, ó, 9h15. Eita glória. Deixa 5 minutinhos para a próxima, né? 9h10 então. 15 minutos. Glória a Deus. Quem achou? Jeremias 9, 8 e depois versículo 3. Que profere engano,
Com a sua boca, cada um fala pacificamente ao seu próximo, mas no coração prepara-lhe emboscada. Meu Deus. O 3 agora, irmão. Versículo 3. E eles curvam suas línguas como o arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Meu Deus, misericórdia. Sabe o que isso significa quando a Bíblia diz que a língua é como a flecha, e ali no versículo 3 falando do arco, o arco e a flecha são utilizados para quê, irmãos? Para acertar o alvo. Sabe o que isso significa? Tem às vezes que a gente dá aquela desculpinha, né? Ah, eu falei sem pensar. Meu Deus, irmão, você pensou. Nem que seja por frações de segundo, você pensou. É por isso que a Bíblia fala que é como flecha e arco. Porque o arco e a flecha não servem para outra coisa a não ser acertar o alvo. E para acertar o alvo, você precisa mirar. Não tem como você acertar o alvo fazendo assim, assado. Não, você tem que mirar, se concentrar para acertar o alvo. Então a palavra do mesmo jeito. Ela passou na sua mente, no seu pensamento, você disse. Talvez você foi precipitado, mas você pensou antes de falar. Precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia ainda diz em Provérbios 12 e 18, que a palavra é como espada. Provérbios 12 e 18. Depois outro irmão abra Mateus capítulo 12 e versículo 34. Aleluia. Mateus Glória a Deus. 12, 34. Quem achou? Provérbios 12, 18, diz assim a palavra do Senhor. Palavras descuidadas ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. Glória a Deus. A língua dos sábios traz saúde. Que a palavra que saia da sua boca possa produzir vida, produzir saúde, trazer bênção para o seu irmão. Amém? Quem achou? Outra referência? Raça de víboras. Como Eita, Jesus. podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Meu Deus, Jesus pegou pesado aí, né? Ele está falando, irmão, não tem... Tiago está confirmando aí o que Jesus falou lá na referência de Tiago, que nós lemos, que não pode ter duas vertentes, bênção e maldição, água doce e água salgada, não pode sair da mesma fonte, ou é uma ou é outra. Meus irmãos, como diz Tiago, não é bom que seja assim. E aí Jesus falando aí, a mesma coisa, Jesus ratificando o que já vinha escrito na lei. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Tudo que nós falamos é quem nós somos. Amém? O que nós falamos é o que nós somos. A nossa língua, a nossa boca, a nossa palavra deixa transparecer o que nós somos. Tem pessoas que querem enganar quem é através de uma vestimenta, através de um comportamento, às vezes, mas a sua palavra, quando você abre a sua boca, você revela quem você é. O que Jesus está falando aí. Você revela quem você é. E ele ainda diz que do coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Meu irmão, se estiver cheio de coisa ruim, você vai continuar proferindo palavras ruins. Vai continuar reclamando, amaldiçoando, e isso e aquilo. Uma certa feita eu ouvi um testemunho, porque nós não devemos reclamar. Reclamar, murmurar é pecado. E nós temos o exemplo do povo de Israel lá no Egito, que reclamou, murmurou, e sabemos o que aconteceu com eles. E aí eu ouvi um testemunho uma vez de uma irmã que aprendeu 1 Coríntios 10 e 10. Se você abrir 1 Coríntios 10, 10, você vai ver. Aí toda vez que alguém reclamava, que alguém murmurava, essa irmã fazia assim, ó. Coríntios 10 e 10. 1 Coríntios 10 e 10. Olha o que diz lá. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e
pereceram pelo destruidor. Ela alertava alguém dizendo assim: irmão, não reclama, não murmura, porque se você reclamar, se você murmurar, você vai ficar no meio do caminho, você não vai chegar em Canaã, você não vai chegar na terra que mana leite e mel. Isso serve para a igreja não pode reclamar, não pode murmurar, porque quem reclamar, quem murmurar, vai ficar no meio do caminho. Aqueles que não reclamam, não murmuram, vão subir, mas o contrário vai ficar. Precisamos vigiar. Amém? Temos muitas referências, mas o tempo não vai nos permitir. Eu quero aqui dizer aos irmãos, cometemos muitos erros quando falamos emocionalmente. A emoção é a atitude do sentimento. Ou seja, o sentimento é o que está no interior, e a emoção já é a prática, já é quando colocamos para fora. E precisamos tomar cuidado quando estamos emotivos, sentimentais, porque isso influencia bastante, isso nos induz a errar bastante. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos de pessoas que falaram pela emoção, falaram precipitadamente. Eclesiastes 5:2, Provérbios 18:13, 1 de Samuel 13:13, Provérbios 29:20. Eclesiastes 5:2, Provérbios 18:13, 1 de Samuel 13:13, Provérbios 29:20. Quem achou? Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que seja poucas as tuas palavras. Amém? Não te precipites com a sua boca. Tiago também dá um conselho falando assim: irmão, seja sábio. Sabe como você é sábio? Você é pronto para ouvir e tardio para falar. Não tem aquelas pessoas que a gente, às vezes, vem falar alguma coisa, quando a pessoa nem espera a gente falar, já se mete, já fala em cima e fala uma outra coisa, aí entende tudo errado, aí aquela pessoa que ia falar fica quieta, né? É sábia, aí fica e balança a cabeça, fala: meu Deus, irmão, você não espera nem eu terminar de falar, não era isso que eu ia falar. Falou precipitadamente. A outra referência, Provérbios 18:13. Provérbios 18:13. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que responde antes de ouvir é tolo e indecoroso. A Bíblia fala tudo, irmão. Tudo que a gente quiser, qualquer resposta, qualquer pergunta, tem na Bíblia aí. Aí acabou de confirmar o que nós dissemos aqui. 1 de Samuel 13:13, Provérbios 29:20. 13:13. Então disse Samuel a Saul: agiste necessariamente e não guardasse o mandamento que o Senhor, o teu Deus, ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aí um exemplo de precipitação. Saul foi precipitado. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há de um tolo do que dele. Meu Deus, até o tolo ganha do precipitado. Misericórdia, até o tolo sai na frente do precipitado. Vamos tomar cuidado para não sermos precipitados. Vamos ouvir o conselho de Tiago. Irmão, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Amém? Fale moderadamente, fale na hora certa, na hora que você precisar falar. Outro exemplo de falar emocionalmente é falar ironicamente. É querer rir da situação, é querer ironizar, é querer brincar quando a coisa é séria. Irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Deus castiga, Deus pesa a mão quando somos irônicos a este ponto. O exemplo disso é 1 Reis, capítulo 7 e versículo de número 2. Vamos ler 1 Reis 7 e 2. Melhor, irmão, é 2 Reis, 2 de Reis. É isso aí? Deixa eu ver se eu anotei certo aqui.
Quem achou? Primeiro, lê o primeiro, e se não for o primeiro, lê o segundo. 7:2. É segundo de Reis mesmo. 7:2. Meu Deus, isso é ironizar. Deus disse uma coisa que naquele momento era impossível acontecer. Era impossível, Samaria estava cercado pela Síria, já fazia muitos dias, já tinha pessoas que estavam muitos dias sem comer, quase morrendo de fome, e o profeta se levanta e diz assim: amanhã, ainda este horário, haverá abundância de víveres. E aí, devido à situação, o capitão de Samaria olha e diz assim: esse profeta é besta mesmo, né? Mas nem que abrisse janela no céu, o Senhor poderia fazer isso, ironizando o que Deus havia falado. Ainda que pareça para você loucura o que é pregado aqui, o que o pastor fala aqui, o que o líder fala aqui, o que alguém fala lá, ainda que pareça loucura, irmão, mas não dê risada. Irmão, mas não ironize, guarde para você, não fale como fez esse capitão. Ele zombou, ele ironizou e ainda disse assim: mas nem que abra a janela nos céus, Deus vai fazer isso aí. Aí Deus castigou, na mesma hora ele disse: você vai ver, mas você não vai comer, você não vai provar. Irmão, toma cuidado. Tem muitas pessoas que ironizam, tem muitas pessoas que dão risada, tem muitas pessoas tirando sarro de determinadas situações quando não deve, quando a coisa é séria. Amém? Toma cuidado para não ironizar, zombar daquilo que Deus fala. Gálatas 6:17, Paulo disse assim: meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Nós vemos aí muitas pessoas zombando das coisas de Deus, fazendo vídeos, muitos vídeos aí no TikTok rodando, às vezes zombando de Deus, principalmente nos carnavais passados, antes da pandemia, os irmãos sabem do que estamos falando, e pessoas pagaram o preço por isso, porque ironizaram, porque zombaram das coisas de Deus, das coisas sérias. Toma cuidado, porque Deus pesa a mão. Exemplos bons, então, de falar, que produzem vida. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. 1 de Pedro 3:15. Exemplos de falar que produzem vida. A forma que devemos nos comportar com a nossa boca, a forma que nós devemos usar a nossa boca, é dessa forma aí que nós vamos ler agora. Provérbios 15:1. A resposta suave afasta a ira, mas as palavras graves atiçam a raiva. A resposta branda afasta a ira. Sabe como que isso funciona na prática? Às vezes o irmão está zangado, está bravo, estourado, está no limite dele, aí ele começa falando, e às vezes até fala palavrão, às vezes até xinga e faz aquela cena toda, e aí você não revida, aí você fala assim: irmão, mas peraí, olha o seu tom de voz. A palavra branda afasta o furor. Quando você fala assim, que você respira e fala suave e fala brando, aquela pessoa, na hora ela se acalma. Pode ter certeza, porque ela fica envergonhada. Meu Deus, eu tinha razão, eu achei que ele ia fazer o mesmo que eu. Daquela situação, porque o pastor fez assim, porque fulano fez assim, porque fulano fez assado, eu achei que ele ia concordar comigo, ia falar a mesma coisa, mas ele falou: irmão, calma. Irmã, calma. Esposa, esposo, filho, filha, pai, mãe, calma. A resposta, isso aí é a Bíblia que está falando, não é eu. A resposta branda afasta o furor. Sabe por quê? A nossa palavra tem peso no mundo espiritual. Então a palavra branda, ela está carregada pelo Espírito Santo de Deus. Ela está cheia do Espírito Santo de Deus. E ela afasta o furor, porque o espírito das trevas, o espírito de briga, de confusão, de ódio, de raiva, ele sai na hora, porque não tem espaço para ele. O Espírito Santo
Santo chega e afasta o mal. A palavra branda afasta o furor. É o que a Bíblia está dizendo. Versículo 2 ainda, irmão, no mesmo capítulo, se estiver aberto, versículo 2, versículo 4, e vai lá para o 28 depois. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derramam a tolice. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. O 28, leu? 28. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. Glórias a Deus. 1 de Pedro, quem achou? 3:15. Glória a Deus. Responder sempre aqueles que perguntarem a razão da esperança que há em vós. Então, um exemplo de falar com mansidão, falar com temor, falar com conhecimento, falar com sabedoria. Irmão, se você não sabe, não seja atrevido, não se mete a besta no ditado popular, fica quietinho que é melhor. Amém? Fica quietinho que é melhor. Não se mete naquilo que você não sabe. É o que Pedro acabou de dizer aí para nós. Falar sempre com a verdade, mesmo que nos custe a vida. Nós temos exemplo disso. Irmão, não minta por nada. Você já ouviu aquele versículo que fala, né? Um abismo chama o outro abismo. Um pecado chama o outro pecado. E às vezes a gente faz um auê para as coisas grandes, para as coisas que causam escândalos. Mas quando as pequenas ignoramos, quando as pequenas praticamos, e precisamos tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que não vai chegar no céu, não tem o nome escrito no livro da vida por coisas pequenas. Não é por coisas grandes, por coisas pequenas. Em Cantares de Salomão, nós vemos Salomão dizendo assim: atai as raposas. Aí alguém talvez não entendeu, ele ratifica dizendo: as raposinhas que destroem a vinha, as raposinhas, porque senão eles só iam tirar as raposas grandes, aquelas que talvez na visão deles fariam um grande estrago, mas ele ratifica dizendo: as raposinhas que destroem a vinha, trazendo para a nossa vida, tirai os pecadinhos que destroem a nossa vida, tirai os pecadinhos que nos leva para longe de Deus. Amém? Falar sempre o que é bom. Tiago 1:19, para nós encerrarmos. Tiago 4:11, teria Salmos, teria Provérbios, teria Mateus, mas não vai dar mais tempo. Quem achou Tiago 1:19 e Tiago 4:11? Meu Deus. Quem achou pode ler? Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Amém. 4:19, irmão, já que está em Tiago, hein? 4:11, melhor dizendo, né? 4:11. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Amém? Irmão, saia daqui hoje cheio de fé, crendo no poder que você tem na sua boca, crendo no poder que Deus te deu. Amém? O poder que Deus te deu na sua língua. A boca é um dom. A boca é um presente de Deus. A língua é um presente de Deus. Então use bem ela, porque você será bem sucedido. Amém? Se tiver alguma coisa lá não dando certo, dando errado, não fale assim: não tem jeito, vai dar errado mesmo. Vamos deixar para lá, não vai dar certo. Irmão, chega lá e profetiza. Não, nós vamos fazer, vai dar certo em nome de Jesus. O irmão que está construindo lá, irmão, se alguém chegar lá e falar: irmão, não faz assim,
assim, porque não vai dar certo. Irmão, se Deus colocou no seu coração, vai dar certo em nome de Jesus. Nós vamos fazer, nós vamos concluir a obra, ainda que se levante Gesem, Sambalate, Tobias. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar até concluir a obra, e eu vou concluir em nome de Jesus. Usa a sua boca na sua casa, usa a sua boca no seu casamento. Não desanime, não destrua você mesmo o seu casamento, dizendo que não presta, que acabou, que é isso, que é aquilo. Irmão, profetiza no nome de Jesus, a sua vida vai mudar. Deus vai usar você para você mesmo, Deus vai usar você na sua casa. Às vezes você espera alguém vir de fora, um profeta, colocar a mão, dizer alguma coisa. Irmão, o profeta que Deus quer usar hoje é você, a profetisa que Deus quer usar hoje é você. Entenda isso e profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua vida, porque Deus vai cumprir em nome de Jesus. Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia! Graças a Deus, meus irmãos. Quantos estão alegres por essa palavra? Digam amém. Irmão, se o crente, ele obedecer a palavra de Deus direitinho, irmão, não tem como errar o caminho. Viu que quantidade de conselhos para nós vigiarmos no que falamos? Porque, irmão, tem irmão que se perde muito na fala, irmão. Tem irmão que atrai muita maldição com a fala, com a murmuração, com a reclamação. Às vezes aconteceu uma vez no episódio de uma irmã encontrar com o irmão, e aí o irmão perguntou: pastor, irmã, está tudo bem? E a irmã descascou a lenha na igreja, falou mal do pastor, disse do pastor. Aí disse que quando a irmã acabou a conversa, disse assim: ó, mas a irmã não fala nada para ninguém, viu? Em nome de Jesus, não diga que eu falei. Porque quando você vê esse negócio de dizer assim, ó, não fala nada, é coisa do inimigo isso aí, viu? Porque quem faz as coisas certas anda na clareza, amém? Não esconde nada de ninguém, não. Quem faz a coisa certa, fala e diz: está falado e pronto. Não estou nem aí, nem vou chegando, porque eu me responsabilizo pela minha palavra. Aí quando a irmã virou as costas, a primeira coisa que o irmão pegou foi o celular e me ligou. O pastor, acabou de sair a irmã daqui, desceu a lenha no senhor, pastor. Desceu a lenha na igreja. Então, irmãos, isso não vale a pena, amém? Vigie no que você fala. Eu observo, para encerrar aqui, olha, eu vou dizer um negócio, aqui isso foi mais grave do que em todos os lugares que eu já pastoreei. Muita falta de vigilância nas palavras, muita falta de vigilância nas conversas, muita imprudência, muita gente falando mal de muita gente por motivos banais. A pessoa está aqui, é seu amigo, é uma bênção, pisou no calo, nossa do céu, já é motivo para no outro dia sair falando mal para todo mundo. Irmãos, isso é o motivo de muita gente não estar bem hoje. Isso é o motivo de muita gente estar numa moenda do Senhor, mas, como foi ensinado aqui hoje, vigie, porque a parede, ó, escuta. Parede tem olhos e parede tem ouvidos. Não se iluda, não cai nessa armadilha de murmurar, de ficar falando mal do irmão, de ficar falando mal da sua igreja, da sua liderança. Isso é coisa do diabo, amém? O crente vigilante, irmão, quando alguém chega, e eu tenho mais, viu? Tem os que falam e tem os que escutam. Porque o fofoqueiro só fala porque tem quem escute. Eu duvido, procure alguém que venha aqui na minha casa falar mal de algum de vocês, duvido. Não tem um irmão que se atreva a falar mal para o pastor Felipe da vida de alguém. E tem uns que ainda dizem assim: irmão fulano, fala lá, porque se eu for falar o pastor vai brigar, porque eu sei que ele não gosta de fofoca. Sabe e sabe bem feito, porque é assim que tem que ser. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Então fica aí essa palavra, que eu tenho certeza que foi bênção de Deus para a vida da igreja, para a vida dos amados irmãos. Vigie na fala, seja prudente, não se precipite, não comente o que você não sabe, não espalhe notícia que você está ouvindo de terceiro. Fique na oração, irmão, que a vitória é grande. Se você seguir esse caminho, você nem sabe a bênção. Pode jogar na tela. Irmãos, dia 28 nós vamos ter um culto, uma cruzada evangelística, lá na nossa igreja, na Vila Antunes,
a dupla Júlio César e Marlene estarão lá louvando ao Senhor, entre outros servos de Deus. Estou citando eles porque é a primeira vez que na minha gestão eles vêm aqui, e eles são uma bênção de Deus. Então, dia 28 é um trabalho realizado pela congregação da Vila Antunes, mais apoiados por todos nós, todos os dirigentes que puderem. É uma dupla que canta hinos muito lindos, muito maravilhosos, e a bênção de Deus é grande. Então não deixe de ir. A direção do trabalho achou melhor fazer lá na congregação mesmo, por causa do prazo que está curto, então não dá para fazer em um lugar maior. Então os irmãos que puderem ir ali, vai ser uma grande festa neste dia 28. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Vamos orar então, agradecer pela vida do pastor Patrick, que Deus abençoe em nome de Jesus. Na oração final, vamos orar pelo uma mãe e um filho que acabaram sofrendo aqui uma escoriação. Quando os irmãos chegaram, viram que tinha alguma ambulância aqui, tá? Algum irmão já saiu dizendo, é atropelamento. Dá vontade de pegar o microfone e bater na cabeça. Você viu alguém sendo atropelado, irmão? Vigia a língua né? Vigia. Não foi nenhum atropelamento, tá? O irmão foi fazer uma manobra e na hora da ré não viu, ia passando a moto. Então bateu na moto, né? Não foi nada de grave, mas a mãe e filho ali foram ao hospital, como é o protocolo. Então não tem nada a ver com a situação da igreja, tá? Graças a Deus, os irmãos me obedeceram e não estão colocando carro em faixa amarela, não estão colocando carro na frente da igreja, graças a Deus. Porque foi a primeira coisa que perguntaram, tinha carro aqui? Tinha não, estava livre, a entrada estava livre, o acidente foi ali. Mas para você ver, como inimigo ele é sujo. Se a gente dá lugar, então eles vão nos acusar. Porque foi a primeira coisa que o pai quis falar. Porque aqui ficam os carros. Eu digo, aqui fica carro nenhum. Aqui está livre. Todo dia que você passa aqui, tem cone. Amém? Não deixa na live, que é que o povo ouvir. Que aqui tem doutrina, tem ensinamento. Amém, irmãos? Os irmãos dão glória a Deus por isso? Amém. Irmão Anderson, venha fazer essa oração. Pastor Anderson, co-pastor dessa igreja, está fazendo aí essa oração com toda alegria. Oremos pelos irmãos que estão enfermos, em nome de Jesus. Vamos orar pela Aninha, vem cá, Aninha. A Aninha está completando mais um ano. Vamos orar pela Sarinha também, que acabamos não conseguindo orar por ela no domingo, e elas completaram o ano. Pela irmã Natália Gomes Ribeiro. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Né? Aninha completando 2 anos hoje, Sarinha completou 11 anos ontem, né? Já vai cantar no jovem, já saiu das crianças desde ontem, e a bênção de Deus é grande. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento especial, a qual o Senhor tem nos apresentado, a tua palavra que foi ministrada. Nós oramos também, Senhor, pela tua filha que está fazendo mais um ano de vida, Senhor. Continua abençoando, dando graça, fortalecendo, Senhor. Ó Pai, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida dela, todos os dias, Senhor, das suas vidas, Pai. Nós oramos também, Senhor, pela vida dos irmãos que ali estão no hospital, que o Senhor continue guardando, livrando, ajudando e fortalecendo o teu povo, Senhor. Ó Pai, aqui estamos para te agradecer por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor, pela tua palavra ministrada através do pastor Patrick, Senhor. Louvamos a ti, Senhor, pela direção desta igreja, pelo povo que aqui está, Senhor, por cada congregação, Senhor. Assim nós louvamos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Estenda as mãos, meus irmãos. Quinta-feira é culto na direção do círculo de oração. Então as irmãs do círculo de oração venham, que vai ser bênção em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam bem forte, amém, amém e amém. Glória a Deus.